Muito boa tarde, Brasil. Falar de política hoje, se possível, falar um pouquinho também da nossa terra aqui, né? Em ano político, a movimentação é grande, né? Acredito que aí no seu estado seja a mesma coisa, mas aqui em Brasília está um imbróglio que a gente não chega a lugar nenhum. Nós temos aí 10, 15 nomes postos para ser candidato a governador, né? Um acordo fechado, pelo menos estava, né? No fio do bigode, né? De que a direita teria o melhor, com intenção de votos, sairia como governador, o que tivesse segundo seria talvez o vice, né? 2 candidatos ao Senado e tudo mais. Mas quando chega na hora H, aqueles que subiram na Gillette, né? Para quem não sabe, subir na Gillette, quer dizer que tem o quê? 0,0000 milímetro, né? O cara acha que já subiu na vida e começa a fazer discurso, vai ser candidato, vai dar com os burros d'água, né? E aí, como diz o outro, no segundo turno vai ter que ficar pedindo emprego para um dos 2 candidatos. E apostar num dos 2, né? Que se errar de novo, tá lascado. E aí é que a política pega fogo, não é mesmo? Num país de quase 40 partidos políticos, barbaridade. Pobre governo, pobre governador, pobre presidente da República que vai entrar a partir de 1º de janeiro de 2019. Tem que negociar, rapaz, ia falar um palavrão aqui, negociar com essa gente, né? E não é fácil. Nós combinamos que o programa de hoje nós estaríamos juntos mais uma vez, né? Com os meus companheiros blogueiros de política que estavam comigo na segunda passada e que marcaram, né? Estaremos aí. Veio, né, Luciano Lima? Certeza. Seja bem-vindo. Compromisso Aquele feito, dia você não estava usando óculos. Não, rapaz, mas eu tô com dificuldade de depois dos 40, mano, velho, o trem vai caindo, não tem jeito. Não tem jeito. Não é só a visão que vai caindo. Mas não tá atrapalhando não, né, na imagem, não, né? Pelo contrário, ficou bonitinha. Que bonito. Olha lá, né? mesmo, cabelo branco, né? Óculos, ó, viu? Tá vendo? Depois dos feio, 40 a gente começa a isso aí, ó, óculos. Que a gente fica melhor depois dos 40, né? Vai esborrachando, né? Cabelo embranquecendo. Mas diz que a gente fica melhor depois dos 40. Se eu mostrar uma foto minha com 17 anos de idade, você vai tomar um susto, viu? Acho que eu fiquei melhor depois de velho. Tem que caprichar um pouco. Aquela senhora que tá ali fora nos aguentar. Meu Deus, tá bonito, lembrando, né? A menina dos 17, 18 anos. Continua igualzinho, mesma coisa, viu? Tá bonita, né? Também conosco, mais uma vez, Hamilton Silva. Obrigado, meu irmão. Falar em velhice, tá chegando, pelo menos na barba, né, Hamilton? Eu já tô na casa dos 50, então... É mesmo? Você é uma cara de menino, rapaz, né? Pois é, então também, o escopo, né? O reboco tá bem trabalhado. Tá bem. Jesus é bom com a gente. Com certeza. Seja bem-vindo, viu, querido? E mais uma vez comigo também o presidente de honra da Associação dos Blogueiros de Política, o meu amigo Fred Lima. Seja bem-vindo. Obrigado. E aí, vamos falar um pouquinho de Brasília? Vamos? Né? O que é que está acontecendo com Brasília, Fred? Olha, Brasília... Começa, você que mergulha para valer nessa história aí. Brasília é o seguinte, tem um grupo, né, que é o dito grupo da direita, que eu não gosto de dizer que é direita. Por que direita? Por que não é direita? Porque tem 2 pré-candidatos nesse grupo. O Tadeu Filipelli é o primeiro, que é candidato a deputado federal. Sim. Foi vice do Agnello. O Agnello não é um governo de direita, de esquerda, é um governo de esquerda. De esquerda. Então foi vice, foi o segundo homem do governo, comandante da área de obras. Certo. O segundo candidato que tem, o Alírio Neto, que é do PTB, foi secretário de Justiça do Arruda, mas foi secretário de Justiça também do Agnello. Então, de direita não é puro, não, digamos assim, não é uma raça pura de direita. É um pouco assim, miscigenado, esse grupo, politicamente. Os que foram contra Agnello, Lisalci Lucas, Alberto Fraga, Eliana Pedrosa, desse grupo. Os outros foram o governo Agnello, né? E é exatamente o governo considerado o governo que quebrou Brasília. Então, Brasília é o seguinte, desse grupo da direita, da dita direita que tem, todos ali querem ser governador, obviamente, o que é natural. Só que, na hora de compor, da composição, de fazer a composição, de cumprir o acordo daquele que estivesse melhor, em primeiro lugar nas pesquisas, certo, rachou o grupo. Quarta-feira o Alírio lança sua pré-candidatura, né, ao governo
ao governo do Ele não vai Federal. esperar nada, Não quer esperar absolutamente nada. Os outros ainda não lançaram, mas pessoalmente em entrevistas PDT está dizem dizendo que querem vai ser lançar o candidatos Joey. também. Né? Já está O dando como PDT quer certo. lançar o Joey, por quê? Porque o Que é Ciro o Gomes... atual presidente da Câmara, para quem está nos vendo aí, que é de fora de Brasília. Por né? que quer lançar o Joey? Porque o Ciro Gomes precisa de ter um palanque aqui. O Joey tem que ter cuidado para ele não cair em uma pegadinha, tá? Só ser palanque para o Ciro Gomes O em Valmir Brasília. lançou também. Né? Quem? O Valmir campeão. O Valmir Mas Campinho- o Valmir, disseram que ele estava lá meio cá e tudo mais, né? Eu, há muito tempo que eu não falo com o Valmir Campelo. Lançado também né? é pré-candidato, Lançado. pré-candidato. Então, assim, é um Sim. grupo... Só que o Valmir, Luciano, o grupo do Valmir não é bem o grupo da direita, é o grupo de centro. A centro-esquerda. Centro ali, ó. PPS é centro, centro-esquerda. É aquele outro grupo. O grupo da direita são esses pré-candidatos que eu citei lá no início. Então, isso tudo favorece quem? Esse racha? O governador Rodrigo Hollenberg. Favorece a reeleição dele. Então, se não tomar cuidado, se esse grupo da dita direita não tomar cuidado, eles vão favorecer Eu o governador tava Rodrigo vendo- Hollenberg, tá? E se eles brigarem entre si, criarem um canibalismo político, como nosso amigo Ricardo Calado, não é um blogueiro renomado que em Brasília disse, no artigo que ele fez, Sim. vai favorecer o governador Rodrigo E o Hollenberg. Rodrigo agora, eu acho que Paulo Fona está fazendo o grande efeito que Paulinho sempre surtiu na política de Brasília, né? O Paulo Fona está colocando o Rodrigo exatamente no eixo de apresentar algumas coisas que olha, se isso aqui politicamente não é correto. Aqui, mostra para mim. Governo, Jornal de Brasília de hoje. Governo sinaliza fim do racionamento de água. Isso é mais do que político, mano, velho. No momento em que a própria CAESB diz que a gente deve usar, né, de marcha baixa, ficar esperando um pouco mais para ver até onde vai essa chuva, né? Até onde daremos, mais. Ele falou claramente, eu estava vendo matéria sobre isso, ele dizendo claramente, o Hamilton, que não, vai ser possível sim. Quer dizer, se isso acontece antes de outubro, ele vai receber palmas de muita gente, não vai não? Vai receber palmas. Não só é essa ação isolada da questão da água, que muitos de fora de Brasília não acompanham, mas Brasília está vivendo há 1 ano e pouco sem água, 2 vezes por semana sem água. Complicadíssimo, né, Complicado mano? e- Na verdade é o seguinte, eles falam que é um dia, mas são 2. 2 dias. Olha, eles cortaram a água no sábado de manhã, em Águas Claras. Quer dizer, passou o sábado todinho sem água. O domingo, que deveria a água voltar logo pela manhã cedo, e que às vezes demora um pouco, mas lá pelas 2, 3 horas da tarde está voltando. Sabe que hora que foi voltar a água esta noite? De domingo, 2 dias depois, já era segunda-feira. Comecinho da madrugada de segunda, 1h da manhã. Então é complicado. Quem passa a tiguaça de ficar sem água... Na capital do país é inadmissível. Aqui nós estamos com várias embaixadas, governo federal. Mas, assim, não é só essa ação da água, não. Existem outras ações na questão da segurança. Semana passada parece que teve novas ambulâncias que ele comprou aí. Nova. Não, mas é um ano eleitoral, viaturas. mano, velho. E o homem tem a máquina na mão. Ele fez até um agradecimento ao senador Regufe e ao deputado Ronaldo Fonseca, Certo. né, por ter aplicado a emenda aí. Né? São emendas do Legislativo para ajudar a capital. Mas eu queria falar um negócio a respeito dessa questão das eleições, e eu acho que vale para todos os estados, que é o seguinte, se discute muito, e é extremamente necessário discutir os nomes agora disponíveis para as eleições. Certo. Mas Brasília não passou, e eu escrevi isso lá no meu blog, não passou nas últimas 2 eleições por um debate aprofundado dos principais temas. Por quê? Porque na eleição de 2010, nós tivemos um problema com o governador... Me socorre. 2010 com o governador Roriz, que não pôde sair candidato em virtude Isso. daquele escândalo Aham. da Bezerra lá no Senado, ele A teve que Bezerra de abandonar. Ouro. Em 2014, nós tivemos um outro problema com o candidato José Roberto Arruda, que também Que envolvido não com pôde corrupção, dar continuidade. Não pôde, e em cima da hora veio com Frejá. Então, assim, a população, aqueles que querem discutir os temas de solução, como mobilidade, saúde, educação, né, segurança pública, a gente que quer discutir o debate, trazer para a população, para discutir o orçamento público, a gente fica meio órfão, porque a gente fica no debate de nomes somente. A gente é tudo de indagado. Você que está no jornalismo, sabe?
quem vai ser o candidato? Quem é o nosso candidato? Mas não, eu acho que a população, em Brasília é uma ilha intelectual, sim, nós temos aqui um IDH altíssimo, as pessoas estão debatendo e querem aprofundar a discussão. A gente fica na questão só de discutir o nome, não se discute, proposta. Como é que está a questão da questão hídrica, né? Qual será a verdadeira solução? Qual será a verdadeira solução para a questão? O que é que eles vão fazer hoje? Por exemplo, estava lendo uma notinha do Frejá, né? Falando do elefante branco que fizeram lá em Taguatinga, que era para ser transferido um centro administrativo, fizeram uma parceria que só eu entendi que só sobrou para os parceiros que construíram, né? Mas tudo bem, vamos lá, está pronto e tem que ser usado, certo, né? Mas está lá há quanto tempo que aquilo ali? No final do governo Agnello, ele deu uma canetada dando habite-se para aquilo, meio em cima da bucha. Exatamente. Né? E 4 anos se passaram, basicamente, mano. Nós temos, eu costumo dizer que nós temos, ele falou uma coisa importante aqui, nós temos o IDH alto, mas a nossa forma de fazer política é muito provinciana. Você falou aí, agora o Hollenberg vai soltar isso, vai soltar aquilo, vai liberar manda que o governo que está concorrendo a uma reeleição fornecimento de água. Tem a carta. Claro, mas é uma forma, assim, a gente tá vendo essa questão dos problemas hídricos que estão acontecendo em Brasília. Se liberar hoje, que é extremo, não adianta. O racionamento é necessário hoje. Ele é necessário. Infelizmente, ele é necessário. Mais do que necessário. Ele é necessário. E liberar o racionamento d'água, porque pensando na eleição de outubro, é de uma irresponsabilidade do tamanho do mundo. Porque o que está acontecendo hoje com o Brasil com a água, é a questão da falta de planejamento, da falta de gestão, dos erros cometidos em relação à gestão na CAESB, né, e vários outros fatores. Então, a gente precisa pensar em política. Eu concordo plenamente com o que você falou, Hamilton. Nós estamos deixando de debater os principais problemas da nossa cidade, as principais pautas, para fazer política provinciana. A política pequena que Brasília não precisa mais. Nós continuamos votando em nomes e não em ideias. Com certeza. Né? Liberar a água agora, o racionamento agora, acabar com o racionamento, é uma baita responsabilidade do governador. E outra irresponsabilidade dele que ele está querendo fazer. Outra grande irresponsabilidade que ele botou em pauta agora, que é a questão da eleição para administrador regional. Que ele não quer agora, ele quer para 2022. Galera, eleger administrador regional é falácia. Você não vai eleger um administrador sem autonomia política, sem autonomia administrativa, sem autonomia orçamentária. É um tiro no pé a eleição para administrador. Teremos que transformar bairros em municípios. As cidades não têm autonomia. Em relação, rapidinho, Celso, em relação ao que ele falou, ao que o Fred falou, que você comentou sobre as eleições, política, a forma de se ver o candidato hoje, as pessoas veem de uma forma equivocada. Às vezes, quem está em primeiro lugar pode ser um excelente de saída e péssimo de chegada. O que se avalia em eleição é rejeição. Não adianta um candidato ter 40%, 50%, 30% de aceitação, está na frente de todo mundo, você vai ver a rejeição do cara, o cara tem 50%, 40%, 60% de rejeição. Então, é verdade. Em política, em avaliação de pesquisa, o mais importante é rejeição. Olha a rejeição do candidato, você vai ver se ele é bom de chegada e se ele é bom de saída. Talvez foi por isso que o Alírio rompeu com o grupo, né? Claro, porque ele tem a menor rejeição. Os Alci, Alírio e Regufe hoje são os que têm as menores rejeições. Então, quem tem menor rejeição tem maior lastro de crescer. Quem tem maior rejeição tem menor lastro de crescer. Então, precisa ver rejeição dos candidatos. É toda uma análise. Você vai concordar comigo que essas atitudes de, por exemplo, acabar com a crise hídrica, o racionamento, aparentemente, a gente parece chato, né? Porque está discutindo uma situação. Pô, mas vocês não querem que a água volte? Muito pelo contrário, que a gente quer. Quer que as coisas... Fique 2 dias sem água para tu ver o que é bom para tosse. Quer que resolva. Mas algumas ações eleitoreiras, elas são prejudiciais e enganam. É uma farsa você querer resolver isso de uma hora para outra. Por outro lado, por exemplo, só para ilustrar, não é só a questão do executivo e das pessoas políticas da capital. O legislativo também, de uma forma muito eleitoreira, está discutindo de hoje para amanhã a questão de acabar
com as indenizações, né, para parlamentares. certeza. Parlamentares, Com certeza. Isso parece ser eleitoral, mas é essencial e importante que aconteça. Com relação a essa questão da rejeição, Luciano, tem uma controvérsia aí. Em 2002 e 98 e 2002, o governador Roriz tinha o maior índice de rejeição e ganhou as duas eleições. Então não é bem uma regra básica. Quem tem menos rejeição tem mais chance, sim, que o que está em primeiro lugar, que tem rejeição maior. O que tem que se lembrar é que existe aí 65% de indecisos. É um número muito alto. É uma indecisão total. É um número muito alto. E detalhe, esses 65%, com os nomes apresentados, segundo a pesquisa Metrópolis, que foi feita, eles não alegaram que não vão votar em nenhum desses candidatos que foram apresentados. Só que todo mundo sabe que na hora quando abrir as urnas, vão acabar, né, uma parcela pode até anular, mas tem uma parcela aí que vai acabar decidindo por algum desses candidatos que aí estão. Eu acho que no grupo da oposição, o candidato Geofran Frejá, ele sai em uma pequena vantagem com relação aos outros candidatos por causa do recall da eleição passada e também por causa de outra questão. O perfil do eleitorado nesta eleição, ele está mais assim, querendo alguém que tenha experiência na máquina pública. E de preferência no legislativo Nós vimos onde também. é que deu a inexperiência, né, mano, velho? E de experiência no legislativo também. A Guinel e o Hollenberg não tinham. Deixa eu atender a Neuza, deixa. Oi, Neuza, boa tarde. Neuza? Boa tarde, Celso. Diga, querida. Boa tarde aí para os convidados também. Tá bem, querida? Ô Celso, eu quero falar sobre o que o rapaz está falando aí. Que o governador está vivendo aí de uma farsa. Ele fez a farsa das escrituras dos lotes de Santa Maria, Samambaia, dizendo que era escritura e não é. Não é escritura mesmo, não. E agora está na farsa do Não é racionamento. escritura, é reconhecimento de... Caramba, A gente sabe que o reservatório só está com 50 e pouco. Como é que ele vai acabar com o racionamento? Enquanto não tiver o menos 80% desse reservatório. Então, ele está querendo ganhar a eleição na farsa, porque ele arrecadou foi dinheiro. Cada pessoa que recebeu aquele papel, ele dizendo que era escritura, pagou foi R$114. Sei. Todo Não é mundo escritura. alegre, pensando que era escritura. Quando a gente chega lá no cartório e outras pessoas falando, não é escritura coisa nenhuma, simplesmente um papel. Esse papel o Roriz, graças a Deus, não tinha usado. Foi questão de posse. Exatamente. É verdade, Então Neuza. ele quer viver enganando o povo nessa farsa. Se fosse um pobre, já estava na justiça, porque tinha enganado muito. Mas como é o governador, não está acontecendo nada, continua enganando. E Tá boa bem. tarde, Zé, e a todos. Boa tarde, Neuza. o que o Saudade de você. Faz o que o tempo que você não governador- participa. O que o governador Hollenberg está fazendo é só dando um papel, reconhecimento que a pessoa mora naquele lugar, que ela tem direito a posse, não sei o que. Não é escritura. Eu recebi os papéis. A pessoa mandou para mim no zap. Aí, Luciano, ó, o cara vai dizendo que Isso aqui que é a escritura. olha aqui a escritura que ele está entregando para gente. Não é escritura, realmente. Não é É escritura. um compromisso, possivelmente. Exatamente. Dizendo, naquele reconhece que a você pessoa passa está quando naquele lugar. Você compra um imóvel É um financiado reconhecimento direto de da é um construtora, reconhecimento que a pessoa você vai mora no local. cartório e passa um compromisso de compra e venda. Mas não é escritura, realmente. Não é escritura. Essa questão do lote essa questão da... Agora, uma coisa que me Lógico. chamou a atenção. O atual governador do Distrito Federal está tentando uma parceria com o PSDB. Isso. Ele, é lógico, evidente, puxou para dentro do seu governo a Maria de Lourdes Abadia, né? Está de paz com o menino que é distrital, o Robério, né? E está pensando seriamente em fazer uma dobradinha. Mas na convenção do PSB agora, que aconteceu essa semana que passou, ficou bastante claro, através do seu presidente, de que não terá parceria com o PSDB. Eu já falei isso 10 vezes. Que o PSB prefere continuar nas esquerdas, né? Fazer, se tiver que fazer, uma parceria com um partido de esquerda. E aí não morre o sonho do Hollenberg, não? Não, eu já disse isso, inclusive nas redes sociais, até em conversas paralelas aqui com os meus amigos blogueiros de política de Brasília, até porque eu conheço um pouco mais da situação do PSDB. O governador está meio desesperado, o governador Hollenberg. Ele perdeu todos os partidos da base aliada dele, praticamente todos os partidos da base aliada. E ele tem feito sorrateiramente esse contato com lideranças nacionais de algum partido, por exemplo. Ele foi atrás do Roberto Freire,
sem falar com o Valmir Campelo, sem falar com o Cristóvão Buarque, sem falar com a Celina Leão, sem falar com o Raimundo Ribeiro. Não falou com o presidente do PSDB também. Não falou com o PSDB. Aqui em Brasília, no caso, é o deputado Zalci, né, do PSDB. Ele levou a Badia para o lado dele, que a gente sabe a forma que a Badia age, né, nos bastidores da política, né? Ela não, por exemplo, ela não aparece no PSDB tem 3 anos. 3 anos que ela não pisa, bota o pé no PSDB. Então, assim... Da convenção? Não, em nada do partido. Ela não participa de nada no partido. E a fundadora número 1, ela alega assim. Ela é fundadora de Brasília. Agora, essa questão desse arcabouço que o Hollenberg tem montado tem sido negativo para ele. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu queria fazer um comentário em relação ao governador Hollenberg, que eu acredito até pela vaidade pessoal dele, ele gostaria de acertar. O que eu vejo nessa questão especificamente do PSDB e de outros partidos, como a Celina, por exemplo, e o pessoal da mesa que foi parar na Dracon, é a tática de você minar os seus adversários. O Rodrigo Hollenberg gastou muita energia eliminando os adversários e não se dispôs a gastar energia. Não gastou a mesma energia com o próprio governo dele, né? Com o próprio governo. Então ele se perdeu no meio do caminho ali, perdeu os adversários, claro, já não tinha, mas perdeu aliados importantes, como o senador Regufe, como Cristóvão Buarque. E isso aí faz com que a política, você sabe, você precisa ter capilaridade no legislativo para poder governar. A própria Celina, que era aliada dele, né? A Celina também. Deixa eu atender a telespectadora, aí você fala, Fred. Oi, Maria Rosa. Boa tarde, querida. Rosa? Boa tarde, Celso. Diga, querida. Diga, irmã. Eu acho que o Hollenberg e a maioria dos candidatos a deputados distritais e os eleitores têm que deixar um pouco a hipocrisia. O Hollenberg, primeiro, que acabou com o racionamento, não foi ele, foi a chuva. Segundo, o ano passado, todo ano o lago amassa ali a água, o nível da água. O ano passado não amassou. Todos os dias era aberta as comportas para acontecer. Não, então, fecharam lá as torneiras lá no Manegarinho, abriram lá as torneiras do Manegarinho e estavam jogando a água, então, dentro do lago. Verdade. Por que tinha racionamento? Se o lago não estava amassando a água. Deus tem hipocrisia. E o eleitor tem que deixar de ser hipócrita mais ainda. Esse João Vale aí, Celina Leão e a maioria deles lá, estão todos pendurados na lei da ficha limpa. Ela só tem a ficha limpa. Ela funciona ou é uma grande piada no nosso Brasil? E a gente vai fazer o quê, Maria Rosa? Os candidatos a presidente da República, principalmente em São Paulo. Sim. E nós vamos votar em quem em Brasília? Você ouviu? Em Bolsonaro. Em Brasília. Vamos dar uma força aí pro general Paulo Chagas. Já que tem que renovar. Tá bem, querida. Meu Deus do céu. Grande abraço, Maria Rosa. De Paranoá, ela entende que ela mora lá, né, pertinho lá. Ela vê se a barragem está funcionando ou não, né? Mas olha, ela tem toda a razão, Celso. Se os políticos que estão no executivo, no legislativo, estão perdendo a representatividade, é porque o povo os colocou lá, mas também está começando a abrir o olho. Acho que é necessário haver alguma mudança. Tem que aparecer um nome, mas um nome forte, né, mano, velho? Um nome. Mas ou bem trabalhado, né? Celso, antes do nome tem que aparecer aquilo que estava discutindo. Debate, Debate, proposta. Concordo. O nome é de menos. Mas aonde é que você vai fazer esse debate? Como é que a população vai tomar conhecimento que o candidato tal fez um belo estudo sobre os problemas de Brasília, que ele vai apresentar soluções e tudo mais? Rapaz, e ainda mais agora que o período político basicamente foi totalmente diminuído, né? O espaço de televisão privilegia quem? Quem Dois grandes partidos e os demais vão ficar com o seu meu nome é Enéas. Tá bom. Como é que é o nome da ouvinte aí? Maria Rosa, Maria minha Rosa, querida. É o seguinte, eu sou diretor de Relações Institucionais da ABBP e ela, como está sugerindo um nome, nós vamos entrevistar hoje à noite, lá na sede da Associação Comercial do DF, o general Paulo Chagas. Ela está convidada a ler o meu blog, a ler o blog do Fred, para entender um pouquinho mais sobre as propostas do general. Tem possibilidade, Fred? Olha, ele agrada muito o eleitorado do Bolsonaro, exatamente por esse discurso mais de extrema-direita, né? E extrema-direita é uma ideologia que ainda não tem no Brasil. Quem era extrema-direita no Brasil? O PSDB? Não. O PSDB é centro-esquerda.
Foram perguntar para o Fernando Henrique uma vez, você fez um governo de direita, de privatização. Direita eu? Sou esquerda. Foi o governo que mais assentou sem terra na história, por incrível que pareça. Verdade. E foi o PT. Então, Verdade. assim, em Brasília não tem... Brasília no Brasil, extrema-direita. Então, assim, é uma novidade que surge. E Fernando Henrique ainda tinha a Dona Ruth tchu na orelha dele, né, mano, velho? Que era maravilha, Dona Ruth. ligada às Maravilhosa, políticas né? sociais, Totalmente social, Totalmente mano, social. velho. E com relação àquela pergunta anterior, sobre o governo Hollenberg, em si, sobre a composição, dele ter perdido os aliados, tudo, eu gostaria só de relembrar aqui que o início de qualquer gestão é tão importante quanto o final. O início do governo Hollenberg ficou comprometido nas relações institucionais com a classe política por causa das declarações do então chefe da Casa Civil, que era o Hélio Doyle, né? O Doyle, ele é um excelente coordenador de campanhas, mas como gerente de governo, ele comete as suas falhas, né? Foi assim no governo Roriz, no governo Cristóvão. Então o Hélio, como coordenador de campanha, ele é fantástico. E por isso, eu acho que no início já do mandato se criou uma animosidade com a classe política, com os partidos que o apoiaram. Fred, concordo com você, mas tem uma característica pessoal do governador. Pelo menos é o que corre nos corredores. Eu visitei alguns parlamentares e tal. É de que ele é uma pessoa extremamente centralizadora e foi egocêntrica nas decisões. O próprio Rômulo, que já esteve aqui, o embaixador que foi embora agora, falou isso. Olha, eu não tinha como tomar decisões. A culpa não era só do Hélio, não, nunca. Nunca só do Hélio. Pelo contrário. O Hélio saiu do governo, o Rodrigo é governo. centralizador, ele é famoso por isso. Exatamente. Deixa eu atender a telespectadora. Oi, Julia, boa tarde. Oi, boa tarde. Merchandising da BBP. Merchandising da BBP. Jaira. Então tá, Jaira, boa tarde. Eu agora ouvi direitinho, o menino falou no microfone. Não tem como botar, não. Jaira? Edson, parece que deu algum problema. Oi, querida, pode falar, boa tarde. Aqui quem fala Pois não. Tem alguém falando com ela. é a Jaira. Eu estou falando em nome do pessoal que são esquecidos aqui em todas as áreas que tem que pensar. Sim. Estou revoltadíssima com esse governador aí, que diz que é governador, que só veio para matar o resto do povo, entendeu? Eu estou, assim, me sentindo muito bem de falar com vocês e estar trabalhando por eles também. Pois não. Acho que só. Acontece o seguinte, que foi o primeiro governador que deixou a gente na situação até de... na pior situação, que é sem água, sem saúde, sem nada. Eu livrei para massacrar. Tá bem, querido. Então uma pessoa dessa não pode nem querer. Se ele tiver um pouco de vergonha, querer voltar de novo. Eu sugiro para vocês aí, um governador que trabalhou com o povo, teve um tempo atrás aí, que ele já trabalhava com o Maurício, entendeu? Aí ele fazia tudo para ver a situação dos pobres. Tá, quem é? Era o Frejá, tá. Ele vê a saúde. Quem tem saúde tem trabalho. Tá bem, querida. Ela sabe até o, Tá bem, sabe até tá o bem. slogan, né? Hein, como é que é? Ela sabe até o slogan, né? Quem tem saúde tem trabalho. É mesmo, né? Eu posso fazer um comentário aqui, por exemplo? Olha só. Mano, velho tá com força nessa história aí. Não, é um candidato rapaz. forte. Não A tem gente tem que dúvida. reconhecer também uma coisa aqui, que o governador Rodrigo Hollenberg foi o governador que herdou a pior herança fiscal da história de Brasília, foi uma dívida bilionária. Todo mundo sabe que quando o Agnello saiu do governo, teve ali a Sanoli, aquela empresa de prestadora de serviços de alimentação Sim. nos hospitais, tava Continua quebrada. servindo do mesmo O jeito. governo Agnello em 2014 estava já quebrando no final, já quebrando, já entregando já a máquina quebrada. Porém, deve-se também lembrar aqui que demorou muito para o governador atual desenvolver, entendeu, o trabalho dele, sair desse caminho espinhoso. Tá bem. Talvez foi pelo fato do... Faltou, olha, nós estamos com... Faltou o tato aqui com o executivo, sabe? Político aqui com o executivo. Nós estamos Faltou com um isso. homem da economia do nosso lado aqui. Certo? O Hamilton mergulha nessa área como ninguém. Quando você está devendo e que a água bateu aqui e já não dá para respirar mais, o que você vai fazer, Hamilton? Você vai negociar suas dívidas, não é assim? Sim.
O Você vai governo, reduzir quando custo. entrou, ele deveria ter feito exatamente a mesma coisa. Aí passou a privilegiar alguns em detrimento de outros. Tem gente que não recebeu um centavo até agora, desde aquele 2014 famigerado. Se você me permite, Celso, o grande desafio de quem é eleito é eleger prioridades, né? Eleger, Sim. eu vou gastar nisso, não vou gastar aquilo. Mas o governador Hollenberg, ele teve um problema, porque assim, quando a gente elege alguém, a gente elege não é para ele administrar a crise, é para ele vir com sugestões para solucionar os problemas, pelo menos é o que se supõe. Certo. Nós estamos com crise fiscal, nós temos crise nacional, nós temos desemprego, mas quando você se propõe a ser governador de quase 4 milhões, você tem que ter propostas plausíveis, aplicáveis. E a Leani, que é a secretária de Planejamento do DF, ela sempre se pautou pela redução de custos, foi austera, não gastou quanto devia, mas tem um problema. As empresas públicas, algumas secretarias, elas não gastaram planejadamente. Foram gastando através de contratos emergenciais. Esses contratos emergenciais é uma bola de neve. É uma bola de neve. Complicadíssimo. É o grande drama da saúde, por exemplo. Não se compra nada em tempo legal, mano, velho. Só se compra emergencialmente. Aí o comprimidinho para dor de cabeça que custa R$1 na farmácia, Exatamente. certo? Eles pagam 10 na Mas será que licitação, a população não sabe por quê? Só se compra de forma emergencial? Ele Alguém refez, adivinha? ele Alguém refez todos os adivinha? Como contratos, se fosse uma né? medida provisória, Você né? que está aí do outro lado aí, nos ouvindo, nos vendo, você adivinha por que só contrata de forma emergencial? Faça uma análise aí, faça uma reflexão. Entra no ar e responde pra gente aí por que só se contrata de forma emergencial. Deixa eu atender o José aqui, Todo mundo já sabe, que está né? falando, acho que é do Rio de Janeiro, e aí você vai ter que explicar essa história aí, para que é. Oi, José, boa tarde. Diga, irmão. Boa tarde. Pode falar. Eu vejo aí muito fala. Certo. Efetivamente, eu não vejo nada que venha transformar o país em uma grande potência. Que bom que você fala isso. Ironia, não só falar de agronegócio. Deixa eu falar, o que acontece? Nós temos que centralizar essa população. Vamos entender, 44% da população brasileira está disponibilizada, São Paulo, Rio e Minas Gerais. Então, isso aí tem que se discutir. Já não tem ferrovia, não tem nada. Aí nós temos que ser discutido só olhando dela. Que vai ser o candidato, por exemplo, o Bolsonaro, o Bolsonaro, Lula, meu amigo, nós não temos ninguém na política hoje preparado para comandar. Essa é a verdade. Nós somos comandados por empresas multinacionais. Esse país hoje é totalmente comandado por empresas multinacionais. Você precisa um carro nacional aí. E de onde é bom, da onde é servidor, da onde que é a Toyota, tudo isso. Estamos discutindo coisas sérias. Esse grande vai ser grande. Agora, se continuar assim, esse problema de só discutir se o governo tal, o prefeito tal, nós vamos continuar sendo o quê? Nós vamos continuar sendo uma senzala, continuando sendo só as favelas, eu falo, e as favelas sendo senzala, e a estrutura vai ser mais disso. Tá bem, querido. Para discutir, ninguém fala de milagre. Fala alguém, fala do milagre aí. Não, eu já falei um tempo, mas agora não. Tá bem? Já trouxe o Edio Lopes aqui, que entende disso como ninguém. Tem que discutir coisas sérias. Tá bem, querido? Entendeu? Eu não falo, eu sou ambientalista. Eu estou cansado. Tá bem. Porque eu vejo só muito mero, desculpa a palavra mero, tá? Eu tenho outras coisas para falar. Eu faço parte do site ali, Mundial Estudioso. Tá bem, José. Não corta não, deixa ele falar à vontade, entendeu? Eu acho, ele está deixando claro e eu compartilho com a ideia dele. Como eu gostaria de fazer um programa aqui para discutir as coisas boas desta nação, com certeza. de assuntos realmente sérios. Ele citou o caso do nióbio, por exemplo. O Brasil é o grande produtor de nióbio, nós temos a maior jazida de nióbio do mundo. Mas está na mão de quem? Das 100 mil ONGs que estão saindo no tapa na Amazônia. Exatamente. Né? E tentando pegar para elas e levar para suas nações. Né?
Porque está todo mundo lá encomendado, cada um de onde veio. Eu gostaria imensamente de só falar coisa boa, mas num país onde nós não sabemos sequer escolher os nossos representantes, e eu me coloco porque eu também votei errado, porque eu atiro no gato e mato o cachorro, poxa. É triste. Você não consegue nesse país eleger o cidadão que você acha que realmente tem condições para ser seu representante na Câmara dos Deputados, né? No Senado ainda você consegue um tiro um pouquinho mais certo, né? Como governador é complicado, você até vota no que você queria, mas não acerta porque a maioria vence. Entendeu? É complicado, mano, velho. Ele tem toda a razão. Como eu gostaria de não precisar ficar nesse lero-lero, né? Mas, de infelizmente, poder sair dessa mesmice que o Brasil não consegue sair dela. Eu entendo a revolta do seu José. Do seu José. Do Rio de Janeiro. E eu concordo também com ele. Mas, infelizmente, essa é a pauta do país. Eu queria até, seu José... o que nós temos hoje de bom para debater no país hoje? Qual é a pauta, né? A pauta boa hoje. Positiva. Cara, infelizmente, nada está dando certo. Triste, mas é verdade. É no esporte, é na cultura, é na saúde, é na educação, é na segurança pública. A violência contra a mulher aumentou. Verdade. A violência nos estados, a violência urbana. Não é só no Rio de Janeiro, não, galera. É em todo o país. Rio Grande do Norte, Fortaleza. Brasília aumentou muito a violência. Infelizmente, democracia, eu entendo, seu José, que democracia é um exercício como andar de bicicleta. A gente vai andar de bicicleta, a gente vai tomar uns tombos, vai se ralar, mas uma hora a gente vai pegar o ritmo, rumo, né? Pegar o ritmo. O importante nisso tudo é a gente continuar debatendo e a população debater e participar também. Agora tem que ter governo para fazer a ciclovia que presta. O meu amigo Rogério Rosso, por exemplo, que vai trabalhar praticamente todo dia, deputado federal, ele vai de bicicleta, volta de bicicleta, né? Anda bem, levou um tombaço, diz que a bicicleta tropicou. Né? Quebrou o ombro, coitado do Rogério. Né? A gente se indigna, mas a gente não pode desistir jamais. Jamais. Porque é um país sem esperança, nós falamos isso semana passada, é um país sem futuro. É triste, mas é verdade. A verdade agora, o seu José fala, por exemplo, e a gente fica na mesmice com os mesmos nomes. Agora, não sou eu que quero. Pega esse vídeo número 2 aí, por favor. É uma pesquisa séria, Vox Populi, né? Mostrando como o brasileiro vê a situação atual do ex-presidente Lula. É triste, mas é verdade. Coloca aí. Para 49% dos entrevistados, a condenação de Lula foi injusta. 40% disseram que os juízes do TRF4 não apresentaram provas contra o ex-presidente. E 46% dos brasileiros acham que a justiça trata Lula de maneira mais dura que os outros políticos, como Michel Temer e Aécio Neves. 48% dos entrevistados disseram que quem tem que julgar Lula é o povo, nas urnas, e não Moro ou outros juízes. 41% discordam. Perguntado se Lula deveria ter o direito de se candidatar à presidência, 54% disseram que sim, e 37% discordam. 62% dos brasileiros disseram ainda que o ex-presidente acertou mais do que errou pelo povo brasileiro e pelo país. A pesquisa CUT Vox Populi foi realizada entre os dias 24 e 26 de fevereiro, com 2.000 pessoas. O Luciano não está acreditando, não. De jeito Deixa nenhum. Lula sair candidato a presidente com esses que estão postos aí, você vai ver o que vai acontecer. Não tem nenhuma credibilidade, foi encomendada pela CUT e pela CUT Vox Populi. A CUT pagou a pesquisa. Para mim, não tem nenhuma credibilidade. Você está vendendo o nome de uma grande empresa de pesquisa, mano. Não, mas eu falo... As pesquisas de Brasília foram feitas por pequenas... Que ela me processa, então. Eu acho a pesquisa foi paga pela Central Única dos Trabalhadores. Sim, mas não daí? tem credibilidade. E daí? Eu acho Defende que tem, o Lula. eu acho que tem. E deixa eu te falar, o fenômeno disso aí, o nome disso é o seguinte, é que o povo brasileiro, ele ainda não colou a Dilma no Lula. O Lula ainda não está colado na Dilma, porque os 2 mandatos da Dilma foi um fracasso econômico nunca visto antes na história deste país. 1,5. 1,5. Então, olha só, foi um fracasso. Então, o povo ainda não colou a Dilma no Lula. O povo não entendeu que quem bancou a Dilma foi o Lula,
que o Lula foi uma espécie de presidente de honra da República, É verdade. Por Ele trás. foi, ele foi o presidente, pô. influenciando. Ele foi o presidente. O povo está lembrando, eu digo o povão mesmo, que faz a maioria desse país, está se lembrando dos primeiros anos de governo Lula, Primeiro governo Lula. quando ele inteligentemente pegou Um governo. um governo bem-vindo do Fernando Henrique, Organizado. com tudo funcionando Organizado, direitinho, preparado para o organizado, sabor. preparado. Bilhões no caixa. E ele foi inteligente em dar continuidade ao que Fernando Henrique fazia. concordo. E aí realmente houve uma melhora para a nação brasileira, sobretudo para cada brasileiro que vivia com uma mão na frente e outra atrás. Passou a viver melhor, passou a realmente ter mais condições de vida. E o povo só está lembrando disso. Agora, por que se lembra o que se passou há, bota aí, 8, 10, né? 12 anos atrás? Porque depois disso, nada de bom aconteceu nesse país. Exatamente. Não, eu até Nós acredito- estamos de tropeço em tropeço, Dilma tropeçando, o Temer com pouco tempo também pegando... Tropeçando também, tropeçando Não, o tempo Temer, todo, o Temer porque... ressuscitou volta Lula. O Temer Entendeu? que ressuscitou É, volta Lula. exatamente. Foi o É Temer. verdade. Foi o Temer. Né? Eu até complicado, acredito, Celso. mano, velho. Eu até acredito, Celso, que nesse momento, num recall até, ele esteja na frente nas pesquisas. Eu não tenho dúvida. Quando aparece, as pessoas vêm me dar, mano, não é possível, Luciano. Então, eu acredito que ele esteja na frente das pesquisas. Pelo recall. Esse recall que você disse exatamente aí. Mas nós precisamos entender que até nas pesquisas nacionais, mais de 60% da população ou não quer votar ou não sabem quer votar. É eu verdade. acho também que o Lula deveria sair candidato. Eu não tenho dúvida disso, não. Eu acho que ele deveria sair candidato a presidente da República. Eu gostaria que ele saísse candidato. Olha só, Celso, rapidinho, Hamilton, antes de eu passar a palavra para você. Os 3 primeiros anos do governo Dilma, o Lula teve uma influência gigantesca no governo Dilma. Só que no último ano, a Dilma já deu um chega para lá nele, Verdade. que a Marta Suplicy abriu o jogo na Folha de São Paulo. O Lula queria ser o candidato, a Dilma, opa, não, a candidata à reeleição que sou eu, a presidente da República sou eu. O Rui Falcão, em vez de ficar do lado do Lula, ficou do lado da Dilma e o Lula saiu chorando, choramingando. Então, o segundo mandato Dilma, ela também tentou se desvincular do Lula, né? Botou Mas o PT não deixou. O PT não deixou. Não deixou. Maioria, Então, né, mano, velho? Eu queria deixou. falar só sobre a pesquisa. Diga. Eu acho que, assim, a pesquisa é como um livro, né? Você precisa saber quem escreveu o livro. E o Luciano, nesse sentido, tem razão, porque as pesquisas, Claro que elas não. direcionam, ela influencia o eleitorado. Mas, por outro lado, eu concordo que o Lula, inclusive eu até nos meus escritos lá de 2010, eu dizia, o Lula está entre os 3 maiores presidentes do Brasil, Getúlio Vargas, Juscelino e Lula. Do ponto de vista popular. Não Popular. quer dizer que a roubalheira, isso legitime uma situação de corrupção. Não é isso. Eu acho que ele realmente... Você viu aqueles números de 62% É lá? muita coisa. É muita Foi coisa. feito Quer pela dizer, gente. fez errado, mas ainda fez certo. Entendeu? Você vai no Nordeste, ô Celso, você vai no interior aí, as pessoas ainda têm na memória essa questão do Lula. Não, que eu recebo Não, tem a isso. bolsa, que meu carrinho popular sem ar-condicionado. Foi o Lula que me deu, não foi nem que o Lula proporcionou nada, foi ele diretamente que me deu. A condição de você arrumar um subemprego, mesmo sendo um emprego, né? Então, eles não colaram também, e o Itamar não conseguiu colar esses altos índices de desemprego ao Lula ainda. O FHC está falando. Não, ao Lula, a Dilma, desculpa. A Dilma, né? Muita gente acha, mas muita gente acha que o desemprego que está aí hoje foi feito depois que o Temer entrou. Tem gente que acha que vem isso. E Mas não vem é. lá de trás, por né, isso. numa somatória e É a aumentando amnésia, ano é a a ano, amnésia. né? É por verdade. isso, Celso, que eu acho... Ela vem desde a marolinha, mano. O Hamilton falou a coisa mais importante do mundo aqui agora. Isso aí foi essencial. É muito bom você ter tocado nesse assunto. É por isso que nós precisamos sair desse provincianismo político, cara. Não adianta a população querer se informar através do que está acontecendo agora na televisão. Não dá para a gente formar um país decente, uma nação próspera, que o Brasil é um país rico. É um país que tem tudo para ser um país de primeiro mundo, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas a gente tem esse comportamento provinciano quando se trata de política. Nós passamos 13 anos com o governo PT, PMDB, que se diga de passagem. Temer também estava. Verdade. 13 anos. Não pode se esquecer isso. 13 anos. Parte integrante. O Brasil caiu Verdade. em todos os índices. Nós regredimos em todos os índices educacionais, de emprego, de tudo.
Gente, não O é PMDB, possível que isso não o pode... PMDB esteve no governo todos, PSDB e no PT. Todos. Não, o governo, parece que o PMDB acho que nunca saiu do governo, até dos militares ele estava. verdade. Ô, Celso, eu É tenho... por isso que ele fica aqui atrás, mano, velho. Ele tem o maior tempo de televisão, ele tem tudo na palma da mão e faz o jogo que quer. É o vice do Fernando Henrique foi o Marco Maciel, né? Aqui em Brasília vai Foi- era comandar do do mesmo PMDB, jeito, do vai indicar o vice-governador de muita gente aí. Vai. E isso porque Vai o continuar. Filipelli resolveu que deve sair como deputado federal, mas não se... Isso aí ainda pode ser mudado. Quer queiram e quer não, o Filipelli ainda tem nome nessa cidade. Mas por que o PMDB faz isso? Por que o PMDB faz isso, Celso? O PMDB, inteligentemente, aposta onde? Aonde que o PMDB aposta? Na Câmara e no Senado. É claro. É quem manda. É quem vai votar, é quem vai barganhar. Então, o PMDB sempre investiu em eleições para deputado federal. Verdade. Sempre. É. E eleições de prefeito. Ele Hoje, tem a maioria uma dos das prefeitos. matérias que eu li fala claramente que o Filipelli, espertamente, ele quer um cargo de vice-governador para alguém do PMDB e uma Para do deputado Senado. federal. Deputado federal, Não, que é ele, porque deputado federal ele já tem meia dúzia lá que já sai na frente Celso, normalmente. Eu tô careca de dizer que de 2003 a 2008, o Brasil pegou o melhor cenário internacional da economia. Aqui tá um economista aqui. O melhor cenário. Os países subdesenvolvidos estavam bombando. Bombando. O Brasil ainda estava crescendo abaixo ainda da média desses países, o crescimento econômico. O Lula de 2003 a 2008 foi bem diferente daquele cenário dos anos 90 que o Fernando Henrique pegou. Então, tudo ajudou. Tá As contas em dia e o cenário internacional. Tá. Eu quero saber o que nós vamos fazer desse país. Votar em quem? Votar em Você quem? tem um nome? Não tenho. Você tem um nome? Eu tenho, mas não... Eu Não gostaria de dizer? Eu também não. Eu ainda não tenho. Eu Eu tenho, ainda não mas tenho. também... Mas ele é um esse não desses o que momento. aparece como candidato? Entendeu? Ultrapassou o Alckmin agora em São Paulo e o Lula também. Mas eu queria falar o seguinte, letra B. antes da gente voltar... Como é que eu não ouvi direito? Não fala não. Nós viemos aqui para debater, não para dizer nossas preferências. Vamos dizer nossas preferências. Mas não. antes da gente... Mas não vou dizer. Não estou dizendo para dar sua preferência, não. Me aponte um nome que poderá explodir aí. Não, se for... e se consagrar como presidente da República. É porque a gente está querendo... Eu até me desculpa, Celso. A gente está querendo alguém que dê tapinha na nossa voz, tenha um sorriso bonito e seja toda Globo. Infelizmente, é isso que o brasileiro faz. Infelizmente. Nós não estamos esperando um gestor público sério, que seja, entendeu? Que tenha pulso forte. A gente não está esperando. A gente está esperando um ator de uma emissora aí, que eu até falei o nome da emissora, que não é protegida. Mas ele já disse que não é mais candidato. Nós não. precisamos Nem de um vai ator. ser. Então, Rapaz, o brasileiro já não sabe. travaram ele. Celso, é o seguinte, no segundo turno... tô falando disso não. No segundo turno que teve aqui, obrigado, ano passado, 2016, lá no Amazonas, Sim. 40% de votos em branco. Em branco. E será a mesma coisa agora. Isso significa alguma coisa. Significa que o candidato vai ter que, olha, vai votar. Mas depois de falar isso, ele vai ter que dizer, vota em mim. São dois processos. A pessoa vai ter que se dispor a sair de casa e depois a escolher um candidato. Essas eleições vão ser muito importantes Difícil, e isso muito é difícil. diferentes. É diferente. Estilo Nós precisamos de 89. gestores, né, Celso? Nós precisamos de gestores. O Brasil precisa de gestores. Não precisamos de ninguém que tenha sorriso fácil, ou que seja bonito, ou que vá para a rua. Nós precisamos de gente séria. Aí a população, vai fazer, é parte da população poder enxergar isso E tudo. está né, se Celso? radicalizando muito, tanto para um lado para o outro. Isso é que é o perigoso. A representatividade está em crise. Esse sistema político não comporta mais nossa representatividade. Eu acho que pode surgir uma surpresa também, Acho que não. tá? Mais uma. Uma surpresa. Uma surpresa, eu digo assim, já tá aí na mídia aparecendo já, essa surpresa que eu acho que... Federal há uma ou local, você fala? Não, é Presidência da República. Já tá na mídia. Eu acho que pode... Não pode dar nome, não? Pode falar. Álvaro Dias. Eu gosto do Álvaro. Pode surgir essa surpresa. Né? Mas até que tentaram botar o nome dele como, né? Mas ele não decolou, né? Ainda não, né? Ainda Collor não, né? também nesse período de 89 bem. não tinha decolado. Mas Tava foi lá- um tava belo lá embaixo. governador, né? Eu acho, Fez uma eu acho boa em relação gestão. à presidente da República, a gente não vai sair para o Sul, não. A gente vai ficar ou Minas, São Paulo ou Rio de Janeiro. Tô achando que vai ser Rio de Janeiro, hein? O militar
Ele já entregou Bolsonaro. o candidato dele. O militar. Bolsonaro. Falar nisso, diz que quarta-feira já acabou o tempo. Já estão mandando eu embora já. Né? O Maia traça roteiro para disputar o Planalto. Ah, Rodrigo Maia. vai Rodrigo ensaiando, Maia. Mas os um militares também. estão ganhando espaço, Celso. Tá bem. A gente vai voltar de novo depois, a gente vai falar sobre esses candidatos aí, né? E tomara que meus colegas aqui comecem a apontar nomes, como foi eu citado tenho, o nome eu tenho nome, mas do eu- Álvaro Dias, né? Eu gosto não muito é da sua preferência, Não, eu gosto mas nomes muito que do podem Alckmin. aparecer. Não, eu gosto muito do Alckmin. Se você falar em gestão, um cara que comprovadamente tem gestão é o governador Alckmin. Sim, Tá? assim como o Álvaro Dias também tem. Com certeza. Foi o governador mais Entendeu? bem avaliado do Brasil. Mais bem avaliado do Brasil. E por que ele não se reelegeu? Não sei. Vamos deixar para o próximo É programa por que triste, ele não mas se é verdade. reelegeu. É. No próximo programa ele vai dizer por que não se reelegeu. Tá bem? Obrigado. Obrigado, Um grande Sérgio. abraço. Desculpa Obrigado. o estouro aí, o pessoal da Boas Novas. Um grande abraço para vocês. Meu reconhecimento. Grande abraço. Estourou?